Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas é uma alegria novamente estar aqui com vocês para trazermos um pouco mais de resolução de exercícios. Esse é o nosso objetivo aqui, o nosso papel é fazer com que você force a fazer alguns exercícios daquilo que você já foi ministrado em sala de aula durante esse período aí que é o primeiro bimestre desse ano aí de matemática, tá bom? Hoje nós temos alguns exercícios que eu quero tratar com vocês. São 3 exercícios muito importantes que vai falar sobre as operações da matemática. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então esse vídeo hoje nós vamos falar dessas 4 operações aqui num assunto cotidiano, de um problema ou de uma situação onde você tem a possibilidade, diante de uma situação, problema, a gente tem condição então de resolver isso da melhor forma possível. E aí vocês vão observar que essas operações eu aplico realmente quando eu estou no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então existem algumas situações, se eu estou dentro de uma empresa, se eu estou fazendo um relatório financeiro, se eu estou prestando conta, se eu estou comprando algo no mercado. Então são operações de subtração e soma, multiplicação e divisão, que eu faço isso naturalmente. Então eu não tenho por que conhecer isso de uma forma muito mais ampla, muito mais profunda, porque você vai usar isso no seu dia a dia. Você acaba entrando no automático e acaba nem percebendo que você aplica essas operações efetivamente no seu dia a dia. Mesmo sendo acionado pelo teu pai, pela sua mãe, mas você acaba usando essas operações. E isso é de grande importância porque se nós estamos tratando isso de dinheiro, de situações monetárias, grana, bufunfa, din-din, eu posso estar ganhando, que é bom, e posso estar perdendo, que também é bom. Mas se eu perco mais do que eu tenho, eu vou estar entrando num processo de dívida. Então eu preciso gerenciar isso da melhor forma possível. Então eu coloquei aqui 3 situações aqui para a gente avaliar. A primeira diz que na fazenda de Trolosa, Trolosa então é um nome que você vai ver aí muito comum nas minhas situações, problemas, porque Trolosa foi um tio que eu tinha, né, o meu tio, o irmão do meu pai, que tinha um nome assim um pouco estranho, né? Trolosa, Trolosa mesmo. Então é uma forma de homenageá-lo também, então eu coloco ali nos meus exercícios sempre Trolosa. Então o problema aqui diz que a fazenda de Trolosa são produzidos laranja. Então ele tem uma fazenda e lá se consegue então produzir uma cultura chamada laranja. Assim que começou o período de colheita, uma grande produção já foi contabilizada. O que é contabilizada? Ele já foi feito o levantamento. Ele levantou daquilo que estava lá plantado e quanto que ele conseguiu colher. Então ele foi e colocou isso então numa tabela. E ele usou 3 dias. Ele pegou na segunda, ele coletou 3.265 laranjas. Na terça-feira ele coletou 4.227. E na quarta-feira ele colheu então 2.987 laranjas. Então, isso nós chamamos de contabilizar. A gente faz aqui um balanço. Olha, aqui somou, eu estou pegando uma quantidade de segunda-feira, uma quantidade de terça e uma quantidade de quarta-feira. E aí ele pergunta, qual é a produção total nos 3 dias? Quanto que ele produziu então nesses 3 dias? Ele pode ter essa informação semanal, ele pode ter quinzenal, né, a cada 15 dias, ele pode ter essa informação a cada 20 dias, isso vai depender da área de plantação, de plantio, né, dessa cultura chamada laranja. E suquinho de laranja no calor, gostoso, né? Bem legal. Muito bem, então eu vou colocar aqui, vou armar aqui o meu espaço aqui para a gente começar então a trabalhar. Então como ele quer o total, total é o resultado de qual operação? Adição, aí, isso aí, adição, cabeça, muito bem. Eu vou usar uma adição, porque ele está pedindo o total é adição. Então eu vou pegar lá os 3.265, que foi feito isso na segunda-feira, eu vou pegar lá os 4.127, que foi feito isso na terça-feira, e vou pegar ali na 2.987, que ele pegou isso na quarta-feira, ok? Então, como ele quer o total, então eu vou somar. Então, lembrando que para armar uma conta de soma, você tem que respeitar a unidade, a dezena e a centena, e a unidade de milhar.
cada 3 ordens eu tenho uma classe. Se você não teve essa aula ainda, busca lá nas aulas anteriores que você vai observar que eu dei uma aula especificamente sobre conjunto dos números naturais, que falou sobre a ordem e a classe de um número. Muito bem, eu gosto muito da cor amarela, gosto muito do amarelo, então aqui nós vamos resolver a nossa operação de adição. Então eu vou somar aqui, ó, 5 mais 7 dá 12, né? 12 mais 7, 19 vai 1, 1 mais 6 dá 7, com 2 dá 9, e 9 com 8 dá 17, vai 1, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 9 dá 13, vai 1, 1 mais 3 dá 4, 4 com 4 dá 8, 8 com 2 dá 10. Muito bem. Aqui então eu tenho o total. Como é que eu leio esse número? Por isso que você tem que estudar como faz a leitura de um número natural. Então eu tenho unidade, dezena e centena, eu tenho unidade e dezena de milhar. Então é 10.000, que é 10 centenas, 10 dezenas de milhar. Então é 10.379 laranjas. Então essa laranjas. Desculpe, mas eu não sou canhoteiro, tá? Muito bem. Então eu tenho 10.379. Então ele recolheu, ou seja, ele contabilizou nesses 3 dias 10.379 laranjas. Muito fácil, né? Muito tranquilo. E aí ele pergunta ali no item B, ele fala assim, ó, de quanto foi a queda? Opa, queda, diminuição. Lembrem-se, perdão. Na soma aumenta, na subtração cai, queda. Então se é queda, eu preciso usar a operação de subtração, subtraction. Ó, o senhor também sabe um pouquinho de inglês. Muito bem, vou passar aqui uma régua. Então eu vou falar aqui, ó. Ele quer a queda entre o dia de maior, perdão. Aqui tá errado, ó. Errei! O professor também erra, viu? Então aqui é o do dia maior e menor. Muito bem. O maior aqui a gente já observou aqui que é os 4.127. Queda é menos, e o menor dia foi 2.987. Então eu vou fazer dos dois jeitos. Eu vou fazer do jeito convencional, que você já estudou. 7 menos 7 dá 0. 8, não dá para tirar 8 aqui de 2, então eu vou pegar emprestado aqui do vizinho, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1. Então vai ficar 12 menos 8 dá 4, tá aqui. Aqui não dá para tirar 9 de 0, então eu pego emprestado aqui do vizinho, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1. 10 menos 9 dá 1 e 3 menos 2 dá 1. Então, houve uma queda de 1.140. 1.140 orange. Ó, pessoal, você sabe inglês mesmo, hein? Eu falei, opa, claro que sei, cara, tá doido? How are you, man? I'm fine. Ó, the books on the table. Não, mentira, eu sei um pouquinho mais coisa aí. Ok? Então, a letra B e a letra A, então tá aqui resolvido. Ele pediu, então, qual foi a queda, de quanto foi a queda, foi de 1.140 laranjas do dia que ele contabilizou mais, ou seja, recolheu mais, e do dia que ele recolheu menos. A diferença foi de 1.140 laranjas. Tá certo? Beleza? E aí o segundo exercício diz o seguinte, Trolosa, olha ele de novo, Trolosa está à procura de uma TV. Ele viu o anúncio no celular com opções de pagamento à vista e a prazo. Então esse foi o anúncio que ele viu lá no celular dele. O valor era de 1.350 se ele pagar à vista ou a prazo em 12 vezes de 138. Então é bom que você saiba que quando nós estamos comprando ou adquirindo um produto, a gente sempre tem duas opções. Ou a gente tem condição de pagar à vista, ou seja, a gente paga na hora e leva o produto na hora, tá? Assim como eu tenho a prazo. Se eu comprar a prazo, eu também levo na hora, tá? Então, nos dois casos, você leva o produto na hora. Mas a condição de pagamento à vista é que eu não tenho mais que esquentar a cabeça com esse valor desse produto, porque eu paguei à vista, na hora. Ou é débito ou é crédito, né? Ambos os casos você tem condição de pagar, de tirar uma vez só. Mas muito comum, né, no nosso país, infelizmente, a gente não tem às vezes o valor à vista. Se for comprar um carro, por exemplo, é difícil você ter um valor à vista, então você acaba pagando em parcelas. Então nós chamamos isso a prazo. Então prazo é porque você tem um prazo para pagar, por isso que essa palavra aparece aí quando a gente está adquirindo algum produto. E à vista é quando você está vendo agora, ali, ó, na hora, é débito, pode pagar, eu quero pagar à vista. Né? Lembre-se que quando você tem à vista, geralmente eles dão desconto de 5% a 10%, dependendo da loja onde você vai comprar o produto. Então é sempre bom
dá uma cutucada no pai, falei, pai, pede desconto aí porque a gente está pagando à vista. Você tem que ajudar teu pai também, cabeça, é importante, tá? Então, como ele está falando que é à vista, ele está falando a prazo, então ele está perguntando aqui quanto Trolosa pagará mais pelo pagamento a prazo. Pois é, então eu preciso saber que a prazo eu também tenho, eles inserem a prazo os juros. O juro é uma forma que a empresa tem para corrigir esse valor, porque o banco vai pagar para mim, que sou o cara que estou vendendo o celular para você. Aí você chega e fala assim, olha, eu quero pagar isso em 10 vezes, beleza. Então tem uma operadora financeira que está me dando esse dinheiro, ou seja, estou lá vendendo por R$1.000 o aparelho celular. Então ele vai lá me dar os R$1.000, a empresa, e aí a operadora financeira que está por trás de mim, que vai bancar esse valor para mim, que eu sou a pessoa que estão vendendo para você, a operadora, que geralmente é um banco, vai cobrar um valor de você maior do que você está com os R$1.000. Por isso que é a prazo. Então toda vez que tem um prazo, incide, é colocado um valor de juro a mais. Então ele quer saber isso, quanto que ele pagará mais se ele for fazer a prazo, tá certo? Então vamos pegar e descobrir quanto que dá isso. Quanto é que dá esse 138 vezes 12? Muito bem, eu vou armar a conta. Então a ideia aqui, como já está dizendo aqui, é uma multiplicação. Então eu vou pegar o 138 e vou multiplicar por 12. Então eu vou armar a conta. Ó. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7, e 2 vezes 1 dá 2. Aí você começa aqui, ó, dezena embaixo de dezena, ó. Vai começar aqui de novo, ó. 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 1 dá 1. Você coloca a sominha lá. Aí você coloca aqui, geralmente coloca um zero, tá? Só para colocar uma casa. Não tem nada, põe zero. Aí você soma, 6 mais 0 dá 6, 8 mais 7 dá 15, vai 1. 1 mais 2 dá 3, com 3 dá 6, e 1 mais 0, né? Posso colocar aqui, não tem problema, vai dar 1. Então, Trolosa, ele vai pagar, se for em vezes, certo? Ele vai pagar 1.656. Nossa, se ele pagasse à vista, então era mais vantajoso. Era mais vantajoso, com certeza. E quanto que ele vai pagar mais? Então eu vou pegar esse 1.656, que são 12 vezes de 38, e vou subtrair do valor que ele pagaria à vista, que é 1.356. 1.350, perdão. Então eu vou fazer lá a subtração para saber. Ó, 6 menos 0 dá 6, 5 menos 5 dá 0 e 6 menos 3 dá 3. Então, Trolosa, quanto que Trolosa pagará mais? Então ele vai pagar mais R$306. Então veja que quando nós temos a possibilidade então de adquirir um produto, nós temos que avaliar. Isso que tem que pesquisar, querido. É muito legal ter esse tipo de situação, problema, porque a gente tem que entender que quando esse recurso chega nas nossas mãos, e se isso for uma necessidade da pessoa, você tem que avaliar se eu pago à vista ou eu pago a prazo. Por isso que às vezes você tem que guardar dinheiro, porque você vai pagar R$306 a mais se eu fizer em 12 vezes. Mesmo pensando que eu não tenho dinheiro agora, então a gente tem que segurar um pouquinho. Então é uma dica do professor aí. Então não fica botando pilha na cabeça do teu pai que eu quero celular, quero celular, quero celular. Porque tem uma diferença muito grande se eu pago a prazo do valor pago à vista. Então você tem que segurar aí, ó, mantenha calma. O nosso último exercício, o exercício 3, que ele fala de uma situação dentro de um teatro, que ele gostaria de saber, por exemplo, quantas poltronas há no teatro. Então ele diz assim, ó, em um teatro há 126 poltronas distribuídas igualmente em 9 fileiras. Então quando eu tenho essa fala muito bem clara no enunciado, ele está dizendo o seguinte, olha, você deverá fazer uma operação de divisão. Opa, mas por quê? Porque toda vez que eu tenho o ato de dividir, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de distribuir igualmente. Então, quando eu faço uma divisão, eu tenho que dividir isso igualmente. Entende? Então, essa ideia de divisão é que quando eu tenho a ação, o ato de dividir, as pessoas têm que receber a mesma quantidade. Por isso que eu acho muito importante essa questão da mordomia, muito legal essa questão de princípios. Quando você pega alguma coisa ou recebe alguma coisa de alguém,
a gente vai dividir, e acontece muito isso, um pouquinho menor do que você está hoje, você sempre pegava as coisas para você. Quando dividia lá com o seu irmão, ganhava uma bala, ganhava alguma coisa, você dividia com o irmão mais novo ainda do que você pegava uma boa parcela disso. Então você não estava agindo de forma correta porque você não estava fazendo uma divisão. Porque toda vez que é feita uma divisão, a distribuição tem que ser igual. Então por isso quando você olha para um teatro, está tudo organizadinho, bonitinho. Por quê? Porque aquelas cadeiras são todas semelhantes, são comuns, são iguais. E elas têm que ser distribuídas dentro do salão. E aí, o número 3, ele diz assim, ó, em um teatro há 126 poltronas, distribuídas igualmente em 9 fileiras. Quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Então, veja, eu tenho 9 fileiras e eu tenho 126 poltronas. Ele quer saber quanto que fica em cada fileira a quantidade de poltrona. Então, qual operação que eu estou tratando aqui? Poxa, se ele está pedindo para distribuir igualmente, eu estou tratando então de uma operação chamada divisão. E divisão, queridos, toda vez que você tem o ato de dividir, você tem que colocar a mesma quantidade para todos. Nossa, eu lembro muito bem isso quando eu era mais novo. Minha mãe sentava com a gente na sala, era eu mais 2 irmãos, éramos em 3, e ela colocava uma tigelona e com arroz, feijão, a mistura ali. E às vezes a gente ficava vendo muito televisão na época. Então o que ela dava pra gente? Ela dava comida na boquinha. Mas eu tinha 9 anos, né? O meu irmão tinha 5 e a minha irmã tinha 2. Eram pequenos. Então, para facilitar, inclusive, para não armar isso na mesa, que é errado, tá? Deveria estar armando na mesa para nós 4 estar almoçando, que meu pai estava trabalhando na época, enfim. Então, ela pegava uma colher. Essa colher, ela distribuía igualmente a mesma quantidade para os filhos. Ela não pegava uma colher grandona porque eu era o mais velho, depois ele pegava uma colher média e uma colher de chá para dar para minha irmã. Não, ela conseguia pegar a quantidade de colher, de uma certa forma, da mesma quantidade. Então, quando nós estamos tratando de divisão, a gente está tratando de distribuir igualmente a mesma quantidade. Por isso que você vê ordem, né? Deus dividiu, o homem observa que quando Deus cria todas essas coisas, o sol, a terra, né? Aí tem a translação e tem a rotação, ele vê que na rotação eu tenho 12 horas de dia e 12 horas de noite. Portanto, o dia tem 24 horas. Então foi dividido de forma que a outra face que está no sol, que é o Japão lá na Ásia, hoje, agora está de noite. Eu estou gravando de dia, né? Consequentemente, quando aqui for noite, lá vai ser dia. Então, veja que isso traz paz, isso traz harmonia. Por quê? Porque é dividido de forma igualitária. Então, quando está pedindo para você distribuir igualmente, eu estou agindo de forma correta, porque na divisão todos têm que receber a mesma quantidade. Indiferente se vai sobrar ou não vai, mas todos vão receber a mesma quantidade. Tá bom? Então, isso é bom que você fique aí ligadão, que é importante isso. Então, eu vou pegar lá os 126 e vou dividir isso por 9, porque são 9 fileiras. Então, começa então o algoritmo, o passo a passo de como é que esse 126 vai ser dividido por 9. Então, eu observo aqui que o meu 12, eu consigo tirar uma vez o 9. Então, 1 vezes 9 dá 9, e aí 12 menos 9 dá 3, abaixo 6. E aí aqui dentro cabe quantas vezes o 9? Cabe 4 vezes, porque 4 vezes 9 dá 36. Então, ele está perguntando quantas poltronas foram colocadas em 4 fileiras. Em cada fileira, então, tem 14 poltronas. Entende? Então, isso é muito importante você observar que quando eu entro num teatro, se você geralmente entra por trás, né? Você vê todas as cadeiras assim distribuídas do lado esquerdo e do lado direito na mesma quantidade. Mesmo eu tendo indo um corredor do lado esquerdo e um corredor do lado direito. Mas eu tenho uma quantidade. Eu tenho o central, né? Onde fica ali boa parte do público. Eu tenho um ângulo maior para ver o espetáculo. Eu tenho do lado direito 2 poltronas, então vem a fileira toda por 2 poltronas, e do meu lado esquerdo também tem toda a fileira tem 2 poltronas. Então isso chama-se simetria. O lugar, quando é simétrico, ele traz harmonia, tá bom?
Então isso é um outro assunto também que é importante dentro da área da matemática quando a gente trata de simetria. E o teatro, por exemplo, é simétrico. Por quê? Porque foi dividido ou foi distribuído de forma igualitária, igual. Então toda vez que eu estou fazendo uma divisão, aqui nesse caso não sobrou nada, tá? O resto é zero porque 126 está na tabuada do 9, que é o 14 vezes 9 dá 126, tá? Então esse foi o vídeo que eu falei um pouquinho sobre o exercício das 4 operações, tá? E aí quando você tem a condição de parar o vídeo, de tentar resolver antes da minha resolução, seria o ideal, seria o top, seria muito legal se você puder parar o vídeo, fazer e depois confrontar com o resultado que eu trouxe aqui na lousa para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, estudem, qualquer dúvida você tira lá com o seu professor de matemática na sala e aí a gente se encontra na próxima oportunidade. Um beijo para vocês, fique com Deus, valeu, até mais!